E aí galera, aqui é o professor Ícaro, vamos a mais uma aulazinha de física, certo? Vamos mudar de capítulo aí no nosso livro, vamos falar hoje sobre o campo elétrico, vamos aos conceitos de campo elétrico, tá certo? Aulazinha rápida aqui, definição de campo elétrico. Então vamos partir aqui do termo campo, é que a gente entende por campo. Campo é o quê? O campo é uma região, certo? É um espaço ali onde acontece alguma coisa. Então nós vamos falar sobre campo elétrico. Então dá para ter uma noção que nós falaremos sobre cargas elétricas. E a gente já teve muitas boas discussões sobre cargas elétricas, né? A gente já falou sobre a lei de Coulomb. E lá na lei de Coulomb a gente viu que acontece o que, gente? Entre duas cargas. Se elas forem opostas, se atraem, né? Ó, positiva, negativa, estando a uma determinada distância, sem precisar ninguém empurrar, elas vão se atrair, né? O contrário ocorre se, por exemplo, essa for negativa e essa for negativa, certo? A uma determinada distância, sem precisar ninguém forçar, elas vão se repelir, né? Até chegar em uma distância em que uma não consiga mais interagir com a outra, tá certo? Então é natural, é espontâneo que haja a interação entre duas ou mais cargas elétricas próximas, tá certo? Mas por que essa interação acontece? O que é que tem em volta de uma carga que faz com que essa interação aconteça? Visto na lei de Coulomb, essa interação, a atração ou a repulsão acontecem, né, com uma determinada força, tá certo? Quem é que faz essa força? Tem uma cordazinha aqui entre as duas cargas. Quem é o cidadão, quem é o cara, ou quem é a cidadã, quem é a cara que faz essa força ocorrer entre duas cargas? Será que se tiver só uma carga aqui, ó, isolada, né? Deixa eu fazer aqui o desenho para vocês, ó. Vamos imaginar a situação aqui, que tem uma superfície qualquer, de uma mesa, não sei. Aqui eu coloquei um pino e um objeto arredondado. Tá certo? Esse objeto, ele tem uma carga Q, positiva. Eu não sei qual é o valor, mas eu sei que a carga desse objeto, ele está eletrizado, ele está eletrizado. De alguma maneira ele se eletrizou, por atrito, por contato, por indução. Ele adquiriu uma carga Q positiva, tá certo? Um objeto arredondado, e ele está sozinho aí, ok? Eu queria que vocês pensassem o seguinte: aconteceria alguma coisa se eu pegasse aqui um objeto menor de carga negativa e colocasse esse objeto aqui, ó. A carga está nesse objeto, que é um objeto que tem essa carga, que foi eletrizado também de alguma maneira, e está a uma determinada distância dessa carga principal aqui, da carga grande. Eu queria que vocês me dissessem se vai acontecer alguma coisa com esse objeto aqui, ó. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser atraído para esse objeto ou vai ser expulso, repelido? O que é que vocês acham que vai acontecer? Ora, a carga principal aqui é positiva, a carga do objeto aqui que eu estou analisando, né? E a carga que eu coloquei, para que eu coloquei essa carga aqui, ó? Para saber se essa carga aqui está ativa, se ela vai exercer alguma força sobre essa outra aqui. Foi só para isso que eu coloquei essa carga aqui, ó, para testar, para provar que essa carga aqui ela exerce uma determinada força sobre outra carga que se encostar nela aqui, que se aproximar dela. Não necessariamente encostar, mas se aproximar. Só para isso, para provar que essa carga aqui vai fazer uma força sobre qualquer outra carga que tentar se aproximar dela aqui. Aí eu fiz uma pergunta para vocês: o que é que vai acontecer? Essa carga vai se aproximar dessa ou vai ser repelida? Como essa é negativa e essa é positiva, a tendência, essa aqui está fixada, ó, então ela não vai se mexer, quem vai se mexer é essa, né? Supor que eu tenha pendurado ela aqui no cordãozinho, tá certo? Aí, deixa eu descer mais aqui o cordão.
Desci aqui o cordãozinho, ó, coloquei a cargazinha bem aqui, tá certo? Coloquei a cargazinha aqui, ó, menos que. Aí o que é que vai acontecer? Esse cordãozinho vai vir para cá, né? Ó, vai se projetar para cá, ó. A tendência é que essa carga sofra esse movimento aqui, né? De atração, tá certo? Pergunto-lhes, precisou, gente, alguém puxar essa carga daqui para cá? Precisou não. Tá certo? Não foi necessário que ninguém puxasse essa carga para cá. Quem foi que fez essa carga aqui, ó? Essa carga que eu coloquei para provar. Vou repetir. Para que eu coloquei essa carga aqui? Apenas, somente para provar que esta carga aqui, ao redor dela, né, existe uma região invisível que é capaz de exercer uma força sobre qualquer outra carga que se encostar nela. E essa força aqui no caso foi de atração. Tá certo? Então, ou que tivesse essa carga aqui, ou que não tivesse, essa região estaria aqui em volta dessa carga aqui, ó. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre essa região que fica em volta aqui da carga, ó. Tem uma região invisível aqui, em volta dessa carga aqui, ó, que alcança uma certa distância, essa região invisível, que é o famoso campo elétrico. Tá certo? O que é o campo elétrico? É uma região que fica em volta de uma carga, que é capaz de atrair outra carga ou de repelir outra carga, dependendo do seu sinal. Tá certo? O que é que o campo elétrico faz? O campo elétrico exerce, vou apagar aqui com o dedo mesmo, exerce uma força sobre qualquer carga de prova. O que é uma carga de prova? Essa carga que eu coloquei aqui, ó, a carga que está nesse objeto aqui, certo? É o que a gente conhece, é o que a física, a eletricidade conhece por carga de prova. Por que carga de prova? Porque você coloca ela aqui próxima a essa, para provar que ao redor dessa carga aqui existe o que? O campo elétrico. Tá certo? E eu quero que vocês entendam que o campo elétrico não vai estar ativo somente quando essa carga aqui se aproximar dessa não, ó. Se eu não tivesse colocado essa carga aqui, o campo elétrico estaria ativo do mesmo jeito. Na hora que passar uma carguinha lá perto, ó, venha, tá certo? Se ela for carga oposta, né? Se passar uma cargazinha aqui perto, que tiver o mesmo sinal, por exemplo, que fosse mais que, ela ia expulsar, tá certo? O campo elétrico está sempre ativo. É uma região invisível que fica em volta da carga. Tá certo? Tá aqui a carga, ó. Em volta dele tem o quê? Campo elétrico, em volta dela. Tá certo? O que é que esse campo elétrico faz? Ele é capaz de exercer uma força. Lembrando que força é representada pela letra F, né? É capaz de exercer uma força sobre qualquer outra carga que se aproxime dessa região. Tá bom? Ok, gente? Quem é que recebe a força? É a carga de prova. Qual é a letrinha que representa a carga de prova? Q minúsculo. Ok. Então nós podemos chegar aí a uma pequena fórmula, se a gente quiser. E nós vamos chegar nela, porque nós vamos querer. Qual é a fórmula que a gente pode chegar? Olha, gente. A intensidade do campo elétrico, a intensidade com que o campo elétrico age aqui, ó. O campo elétrico dessa carga aqui age, certo? O campo elétrico, representá-lo aqui pela letra E, tá certo? A intensidade do campo elétrico, tá certo? É nada mais nada menos do que a razão, ou seja, a divisão entre a força que esse campo elétrico tem, certo? Entre a força que esse campo elétrico faz em cima da carga de prova. Razão é o quê? Razão é divisão. Então, a questão diz assim, calcule a intensidade do campo elétrico dessa carga aqui, ó. Como é que tu faz para calcular? É só você pegar o valor da força que ele tem, dividido pelo valor da carga. Tá certo?
Por exemplo, vamos supor que essa carga aqui fosse de 1 microcoulomb, ou seja, de 10 a menos 6 coulombs. É o valor da carga de prova. Tá certo? E vamos imaginar que o valor da força seja de 100 newtons. Lembrando que a força é dada em newtons, né? Calcule, meu caro aluno, minha cara aluna, a intensidade do campo elétrico dessa carga aqui, ó. Como é que nós vamos fazer? Campo elétrico é igual a quem? Força sobre a carga. Quem é a força? 100 newtons. Ou seja, escrevendo em notação científica, quem é 100? 10 ao quadrado. Dividido pela carga de prova. Quem é a carga de prova? 10 a menos 6. Pronto. Transformei logo aqui em notação, ó, porque meu objetivo hoje não é explicar o cálculo, só o conceito. Tá certo? Então vou falar aqui, resumido aqui o cálculo. Divisão de potências, isso aqui é uma potência, ó, divisão de potência da mesma base, a base é 10, repete a base, subtrai os expoentes, expoente de cima, 2, o expoente de baixo, menos 6, tá certo? Então fica como? Vou botar o resultado bem aqui, ó. Intensidade do campo elétrico é igual a 10 elevado a 2 menos 6 dá quanto? 2 menos vezes menos, mais, você está dando para ver aí, né? 1 vezes 6 é 6. Então fica, campo elétrico é igual a 10 elevado a 8. Certo? Ó, força, unidade de medida da força, Newton. Unidade de medida da carga, Coulomb. Então, Newton por Coulomb vai ser quem? A unidade da intensidade do campo elétrico, tá certo? Ó, Newton por Coulomb. Ok? Tá dando para ver aí, ó? Campo elétrico é igual a 10 elevado a 8 Newton por Coulomb. Geralmente vai ser um valor grande, ó. Ok, gente? Então vamos lá. Quem é o campo elétrico? É uma região que fica onde? Fica onde? Em volta da carga. O que é que essa região faz? Ela exerce uma determinada força. Tá beleza? Esse campo elétrico, como é que eu sei que esse campo elétrico vai ser um campo elétrico forte ou fraco? Vai depender de quê? Da força que ele tiver. Então, quanto maior a força, claro, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Com mais intensidade, esse campo elétrico vai atrair essa carga para outra aqui, ó. Tá certo? Beleza? Ok, gente? Então é isso aí. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer aí os cálculos do campo elétrico, tá certo? Para nós avançarmos no conteúdo. Vai ser o nosso conteúdo do mês de junho para encerrarmos o semestre.